Olá, consciências queridas! Gente, eu vim falar com vocês hoje sobre autoestima. Eu sei aí que no último mês nós trabalhamos muito a energia de autoestima. Para quem participou tanto do evento gratuito que eu fiz, foram mais de 100 pessoas, mais de 160 pessoas inscritas, mais de 100 pessoas ali ao vivo participando, contribuindo com a própria energia, recebendo da energia do grupo, da egrégora. Foi muito forte, muito intenso. Agradeço cada um de vocês que estiveram lá. E para quem participou também aí da nossa imersão. Foi um processo muito intenso, onde nós trabalhamos energia de autoestima. E para quem ainda sente de olhar para a tua própria autoestima, melhorar o teu processo de empoderamento pessoal, de se conectar com a tua própria energia, ao invés de ficar se comparando com os outros, se comparando com o que outra pessoa tem ou faz, e que você não tem, e você se sentindo menor, ou então o que muitas vezes fica encoberto ali, né? Fica debaixo do tapete, a gente joga para debaixo do tapete o excesso, que é quando a gente está vibrando no oposto dessa energia, porque quem está muito próximo da autoestima também está muito próximo do oposto, que é o egocentrismo, que é se colocar melhor, a se achar melhor do que outras pessoas, porque quem está vibrando na baixa autoestima automaticamente vai ou atrair pessoas arrogantes para que esse processo equilibre a energia que você está ali, ou em algum momento você vai agir dessa forma com outras pessoas, de uma forma mais egocêntrica, mais arrogante, para que você consiga equilibrar esse processo interno. Porque aqui a gente está falando de energias, a gente está falando de graus. Então, eu resolvi trazer para vocês esse vídeo menor, mais curto, não é uma aula tão longa, mas é um vídeo que eu vou deixar aqui publicado no YouTube, para que possa te contribuir para você elevar teu processo de autoestima. Eu separei aqui algumas das práticas, alguns dos exercícios que eu compartilhei lá nessas aulas, que agora já estão lá na nossa área de alunos. Mas trago para vocês aqui, eu vou compartilhar alguns dos slides que eu trouxe para o pessoal que a gente utilizou lá. Primeiro mostrando para vocês sobre a energia de autoestima, porque a energia de autoestima saudável, quando a gente está vibrando num processo de autoestima saudável, é quando a gente está no ponto de equilíbrio, no grau, vibrando num grau de equilíbrio, e nesse grau de equilíbrio você está distante dos opostos, dos extremos, distante de todo aquele extremismo que ocorre dentro da vibração dessa energia, desse grau. Então, numa baixa autoestima e num excesso de autoestima, a nossa vibração, o nosso campo energético, o nosso campo de energia, se fosse possível aí de ver com os olhos físicos, para todas as pessoas, porque algumas pessoas têm uma certa capacidade de enxergar, mas se fosse possível para nós vermos o campo de energia, o campo vibracional, os dois ali em excessos, nos extremos, eles estariam vibrando exatamente dessa forma, com essa dificuldade de vibração. Já um campo de autoestima saudável, equilibrado, ele vai estar empregando o teu máximo potencial. Ele vai estar sabendo do seu equilíbrio interno e de quando transitar sem chegar nos extremos. Que é uma próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui. Essa imagem está mostrando sobre uma autoestima saudável no centro, mas uma autoestima da extremidade, dos opostos, que é ou arrogância ou descrédito. Você ter descrédito de si mesmo, ou então ir para um processo de ter crédito em excesso sobre si mesma e sobre si mesmo. Sabe aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, mas essa pessoa é tão arrogante ou tão metida, essa pessoa se acha. Essa pessoa está vibrando num processo de graus ali da autoestima, num grau do excesso elevado. Porém, esse processo que a gente enxerga assim, dessa forma, com distância, na verdade, esses opostos eu tenho aqui impresso, a mesma imagem que eu estou mostrando para vocês, mas na verdade, os opostos, os extremos, eles se encostam. E quando a gente está vibrando num extremo, a gente automaticamente ou atrai o outro extremo para que você possa equilibrar esses graus aí, ou então você, em algum momento, age no outro extremo. Mesmo a pessoa com a arrogância,
com esse processo dessa necessidade muito forte de se autopromover e de se sentir melhor que o outro, essa pessoa ela está escondendo um medo, ela está escondendo que sim, ela se sente com a baixa autoestima. Ela se sente menor que outras pessoas em alguns momentos. E aí esses momentos ficam sendo equilibrados ali com esse processo dos extremos se encostando. Só para vocês observarem que assim como nessa imagem tudo é azul e o que diferencia são os graus ali de quantidade dessa tinta azul, dessa cor azul, a mesma coisa ocorre com as nossas emoções, com as nossas energias. A gente está vibrando em graus e esses graus é que vão determinar o quanto a gente consegue ou se manter num equilíbrio e transitar aqui entre essas posições sem chegar nos extremos e se aterrar aqui nesses extremos, que é o que nos desequilibra. Mas quando você está com uma autoestima saudável, você consegue transitar nesses caminhos aqui. Você sai daqui e desce para se abrir e receber quando você estiver com alguém que você sabe que aquela pessoa tem uma habilidade para te passar, para te ensinar. Quando você está numa sala de aula, quando você está recebendo a informação de alguém que está ali aberto para compartilhar com você. Então você sai desse processo e você se abre para realmente reconhecer que aquela pessoa, naquela habilidade, naquele dom, naquele talento, aquela pessoa tem algo que você não tem. Mas em contrapartida, você também é capaz de subir esse processo, de elevar um pouco mais esse grau e assumir o teu lugar quando você estiver passando algo para outra pessoa e você estiver nesse local ali de repassar, de compartilhar, de ensinar. E você assumir essa energia dentro de você. Isso é uma questão de equilíbrio. Equilíbrio não é permanecer o tempo todo no centro, centrado, equilibrado, sem agir fora daquele ponto central. Não, o equilíbrio é você saber transitar por esses graus de energia, por esses graus de emoção, assumindo o teu lugar de acordo com o lugar que você está naquele momento da sua vida, naquela área da sua vida, e sem chegar ao extremismo, porque qualquer extremo, qualquer extremismo vai levar a uma atitude tóxica, vai levar a um comportamento tóxico. E aqui, como a gente está falando de uma autoestima, qualquer extremismo dentro de autoestima, baixa vibração, baixo grau de vibração de autoestima e um alto grau de vibração de autoestima vai ser tóxico, tanto para a pessoa que está vivenciando, quanto para as pessoas ao redor. Então, é saber seguir para esse caminho do meio, subir esse processo todo e se autoequilibrar. Encontrar esse ponto de equilíbrio e encontrar esse ponto de equilíbrio a cada segundo. Quando você sentar para conversar com alguém, saber transitar entre esses polos. Um momento você vai estar compartilhando, outro momento você vai estar recebendo, e depois compartilhando, e depois recebendo. E é um processo que você vai aprendendo essa dança do universo, essa dança da vida, aprendendo com um movimento ali de infinito que você vai e retorna, que você vai e retorna, mas de novo, sem chegar ao extremismo. Então, tudo é autoestima, porém o grau em que sua energia estiver vibrando vai te possibilitar ou te impossibilitar de identificar quais os motivos te fazem que te fazem ter a vida que você tem hoje e quais os motivos te fazem ter a sensação que você tem hoje sobre você mesma e sobre você mesmo. Então, esses graus aqui é que vão te possibilitar enxergar as suas habilidades, os seus talentos ou os seus desafios, a sua capacidade de empregar algo e contribuir com o outro, ou então só enxergar incapacidade. Esse grau de vibração é que vai te possibilitar enxergar todas essas situações. E eu trouxe nesse vídeo para vocês alguns exercícios para te auxiliar aí a elevar a energia de autoestima ou equilibrar, que eu até prefiro essa palavra, equilibrar a energia de autoestima. Mas nós projetamos a nossa percepção de consciência no outro e definimos a natureza do outro com base na nossa.
Isso eu até expliquei bastante nas nossas aulas sobre autoestima. Então, em termos de nós mesmos, nós estamos nos enxergando lá no outro. Tudo aquilo que nós somos, que nós vivenciamos, que nós vemos da vida, nós estamos enxergando lá na outra pessoa. Então, o que nós vemos é uma reflexão de nós, nesse espelho da interação com o outro. Se você está enxergando no outro muito, se você está enxergando no outro capacidade e achando que você não tem, na verdade o que você está enxergando é algo que existe dentro de você e que precisa ser retomado, precisa ser realinhado, reempoderado aí. Você precisa se empoderar novamente dessa capacidade de tudo aquilo que você vê nas outras pessoas. Então, técnicas aí para ajudar a elevar a autoestima. Liste os talentos que você tem na sua profissão, ou se você hoje não estiver trabalhando profissionalmente de uma forma como a gente enxerga ali a profissão, de você sair de casa ou de você ter um vínculo com alguma empresa, com algum local, liste todos os talentos que você tem em relação a todos os trabalhos que você faz, porque tudo aquilo que tem um resultado útil, seja para você ou para o externo, é trabalho. Então, liste tudo o que você faz, todos os seus talentos, tudo aquilo que você faz bem em relação ao seu trabalho e leia todos os dias essa lista antes de você iniciar o seu dia, antes de você iniciar os seus trabalhos. E execute todos esses processos ali que vão estar listados com consciência. Na hora que você for fazer no seu dia a dia o que você listou lá, você vai lembrar. Isso é uma habilidade minha. Isso é um dom meu, eu faço isso muito bem. E começar a reforçar mentalmente esse pensamento para que você se reequilibre nessa questão da autoestima. Outra coisa que eu falei na nossa aula 3, que é para auxiliar a identificar o desequilíbrio interno em relação à parte de família. Porque às vezes a gente sente uma desconexão com a família e isso pode muito estar ligado ao teu processo de autoestima, ou um excesso ou a falta. E aí, fazer algumas perguntas do tipo, por que nasci nessa família? Para quem tem esse tipo de pergunta, de você se questionar, o que me atraiu para essa família? O que me complementa e o que eu complemento a essas pessoas? O que me sintoniza com essa família? Porque assim como a gente viu na frase anterior, nós estamos vendo no outro um espelho da nossa própria consciência. Então, se você identifica aí, ou se você tem a dificuldade de identificar por que da atuação ali com a tua família, comece a observar para a tua autoestima. Se você às vezes não está vibrando num excesso de autoestima e automaticamente vendo lá fora uma coisa que às vezes está interno de desequilíbrio. E um último exercício que eu trouxe aqui para vocês é de você fazer um exercício da projeção, mas de uma forma positiva. A gente tem muita facilidade para fazer essa projeção no outro de uma forma negativa, de enxergar os defeitos do outro, enxergar onde o outro precisa melhorar, onde ele precisa mudar, enxergar onde a pessoa está fazendo algo que você fala, nossa, como essa pessoa tem coragem de fazer isso? Porém, esse exercício aqui é o oposto. É você escrever o nome de uma pessoa que você admira muito. E não precisa nem ser alguém que você conheça. Pode ser algum nome aí de alguma figura pública, alguém que você conheça distante, né? Não que conheça pessoalmente, mas que você tenha esse lado de sentir que você admira essa pessoa. E aí você vai escrever o nome dela e escrever ali habilidades, dons, talentos que eu admiro nessa pessoa. E você vai descrever um por um. E depois que você terminar de descrever essas habilidades, esses dons, o que você vai fazer? Começar a observar que você tem internamente ou aquela habilidade, ou aquele dom, ou que você tem a capacidade de gerar, de construir aquela habilidade ou aquele dom. E o ego pode aparecer falando, como assim? Eu vou escrever que eu admiro a cantora X e que ela sabe cantar, e eu vou escrever ali, ela tem o dom de ter uma voz linda, maravilhosa, e eu não tenho essa voz. Então, como eu tenho essa habilidade? Nosso ego entra o tempo todo ali querendo trazer o processo para como ele já está acostumado a atuar. E quando isso acontecer, quando você fizer alguma
listagem ali, listar alguma situação que você observa que você não tem, mas você vai neste momento observar a tua capacidade de enxergar no outro aquela habilidade, de reconhecer o dom do outro. Isso você tem. A capacidade de reconhecer o dom e o talento que é mostrado para você. E é isso que você vai estar treinando internamente e sendo grata e grato de ter internamente. A tua capacidade de reconhecer os dons e os talentos. E se você é capaz de fazer isso olhando lá para fora, você é capaz de fazer isso por você mesma e por você mesmo. Porque nós estamos enxergando lá no mundo um reflexo da nossa consciência. Então façam esses exercícios, apliquem. Tudo que eu trago aqui para vocês são exercícios. Eu trago a parte material também. Eu não trago só a explicação da energia, eu não trago só a explicação do processo energético, da questão paranormal, da questão do extrafísico, porque só olhar para a teoria, ou então só olhar para a curiosidade da questão da energia e do paranormal, do extrafísico, não vai contribuir com o processo da tua evolução física, aqui na vida física. A tua evolução de consciência, que é tudo aquilo que você vai levar quando não estiver mais aqui, ela só é possível a partir do momento que você atua com essa evolução de consciência. E para atuar é cada vez mais fazer esse mergulho interno dentro de si, olhar para tudo aquilo que você tem de capacidade de evolução, tudo que você já conseguiu fazer e olhar para todas as questões que você está ali buscando para se auto-melhorar, para se autodesenvolver e sim ser uma pessoa cada vez melhor, tanto para você quanto para o mundo. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui hoje nesse vídeo aí de dicas. Trouxe alguns exercícios para te auxiliar na sua autoestima e que você aplique e veja os resultados na sua vida a partir da aplicação. Gratidão a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula aqui no canal. Um beijo grande para vocês, até lá!